Depois dos 50 anos, o seu cérebro começa a jogar por regras diferentes e quase ninguém te avisa sobre isso. Talvez você esteja comendo frutas todos os dias achando que está cuidando da saúde, quando na verdade pode estar acelerando o esquecimento em silêncio. Nomes que somem, lapsos de memória, aquela sensação de mente lenta. Isso não surge do nada. A verdade é que algumas frutas muito populares podem aumentar o risco de perda de memória nessa fase da vida. Mas existe um outro grupo de frutas que funciona como um verdadeiro escudo contra a demência. E hoje você vai descobrir quais são. Se você já passou dos 50 e começou a perceber pequenos esquecimentos no dia a dia, eu quero que você entenda uma coisa desde agora. Você não está sozinho e, principalmente, você não está condenado. Esquecer onde colocou as chaves, trocar nomes ou sentir que a mente já não responde com a mesma rapidez assusta. E assusta porque, no fundo, ninguém tem medo de envelhecer. O medo real é perder a própria identidade. A memória não guarda apenas informações, ela guarda histórias, rostos, momentos, conquistas. É ela que mantém viva a nossa autonomia, a nossa independência e até a nossa confiança. E é exatamente por isso que qualquer sinal de falha gera tanta ansiedade. O que quase ninguém explica é que muitos desses lapsos não são um destino inevitável da idade. Eles são, muitas vezes, o reflexo de hábitos que continuam sendo repetidos automaticamente, como se o corpo e o cérebro ainda funcionassem como antes. A boa notícia é que pequenas mudanças, feitas da forma certa, podem proteger o cérebro e desacelerar e muito esse processo. Neste vídeo, você vai entender por que algumas frutas deixam de ajudar depois dos 50 e quais realmente trabalham a favor da sua memória. Informação aqui não é para assustar, é para devolver controle, porque cuidar do cérebro hoje é garantir clareza mental amanhã. Para entender por que a alimentação passa a ter um impacto tão grande na memória depois dos 50, é preciso compreender uma verdade simples. O cérebro envelhece junto com o corpo, mas ele se torna muito mais sensível ao que recebe. O que antes era facilmente compensado, agora deixa marcas. O metabolismo cerebral fica mais lento, a capacidade de lidar com excessos diminui e os neurônios passam a sofrer mais com inflamações silenciosas. Com o passar dos anos, o cérebro começa a usar a energia de forma diferente. Ele já não responde ao açúcar da mesma maneira e passa a reagir com mais intensidade a picos glicêmicos. Isso significa que alimentos que elevam rapidamente a glicose no sangue podem gerar confusão mental, lapsos de memória e fadiga cognitiva. Não é algo imediato, mas cumulativo. Acontece aos poucos, dia após dia. Outro ponto importante é a inflamação. Depois dos 50, o cérebro se torna mais vulnerável a processos inflamatórios crônicos que afetam áreas diretamente ligadas à memória, como o hipocampo. Essa inflamação não dói, não aparece em exames simples e por isso muitas vezes passa despercebida, mas seus efeitos são profundos: dificuldade de concentração, esquecimento frequente e sensação de mente embaçada. Além disso, a proteção natural dos neurônios diminui com o tempo. Antioxidantes que antes eram suficientes deixam de ser e o cérebro passa a precisar de mais suporte para se defender do desgaste natural da idade. É aqui que a alimentação deixa de ser apenas uma questão de saúde geral e passa a ser uma estratégia direta de proteção da memória. O problema começa quando o cérebro maduro é tratado como se ainda fosse jovem, e é exatamente esse erro que muitas pessoas cometem sem perceber, inclusive ao escolher frutas consideradas saudáveis. É sobre isso que vamos falar agora. O grande erro que muita gente comete depois dos 50 anos é continuar se alimentando exatamente da mesma forma que fazia aos 30 ou 40. Existe uma ideia perigosa de que se algo sempre foi considerado saudável, então continuará sendo inofensivo para sempre. Mas o corpo muda, o cérebro muda e a alimentação precisa acompanhar essa mudança. Quando falamos de frutas, o erro não está necessariamente nelas. O problema está no excesso, na frequência diária
diária sem critério e principalmente na forma de consumo. Muitas pessoas acreditam que quanto mais frutas, melhor. Só que para um cérebro mais sensível, essa lógica pode gerar o efeito contrário. Aquilo que deveria nutrir começa a sobrecarregar. Após os 50, o cérebro perde parte da sua flexibilidade metabólica. Ele já não consegue lidar bem com picos constantes de açúcar no sangue, mesmo quando esse açúcar vem de fontes naturais. O resultado não aparece de um dia para o outro. Ele surge como pequenos sinais: dificuldade de foco, esquecimento frequente, cansaço mental e aquela sensação de que a mente não está afiada como antes. Outro erro comum é o consumo automático. A pessoa come determinada fruta todos os dias, no mesmo horário, da mesma forma, sem perceber que está repetindo um estímulo que aos poucos pode estar inflamando o cérebro. E o mais preocupante, isso acontece justamente entre pessoas que acreditam estar cuidando muito bem da saúde. Por isso, antes de falar sobre proteção, é preciso falar sobre consciência. Entender que depois dos 50, não basta perguntar se um alimento é saudável. A pergunta correta passa a ser: essa escolha está ajudando ou atrapalhando a minha memória hoje? Agora que você entende esse erro, é hora de olhar diretamente para as frutas que podem acelerar o esquecimento. A primeira fruta que merece atenção depois dos 50 não é exatamente um vilão, mas pode se tornar um problema sério quando consumida sem critério. O que pouca gente percebe é que, nessa fase da vida, o cérebro passa a reagir de forma muito mais sensível a picos rápidos de açúcar, e essa fruta é especialista nisso. Quando consumida em excesso ou de forma isolada, ela provoca uma elevação rápida da glicose no sangue. Para um cérebro mais jovem, isso costuma ser compensado com facilidade, mas para um cérebro maduro, esse pico frequente gera um efeito silencioso, confusão mental, queda de concentração e lapsos de memória que começam a se repetir. A pessoa sente que a mente não acompanha como antes, mas não associa isso à alimentação. O erro mais comum é consumir essa fruta diariamente, muitas vezes em jejum ou em grandes porções, acreditando que está fazendo uma escolha saudável. O problema não está em comer ocasionalmente, mas em transformar esse hábito em rotina automática. Com o tempo, o cérebro passa a viver em um ciclo constante de sobe e desce energético, o que favorece inflamação e desgaste das áreas ligadas à memória. Outro ponto importante é que essa fruta costuma ser consumida sozinha, sem nenhuma fonte de gordura ou proteína para equilibrar a absorção do açúcar. Isso intensifica ainda mais o impacto negativo no cérebro após os 50. É por isso que tanta gente sente cansaço mental logo pela manhã ou dificuldade de manter o foco ao longo do dia, mesmo acreditando estar se alimentando bem. E o mais curioso é que essa fruta está presente na mesa da maioria dos brasileiros. Mas ela não é a única. A próxima parece ainda mais inofensiva, e é justamente aí que mora o perigo. A segunda fruta dessa lista costuma passar completamente despercebida. Ela é associada à leveza, à hidratação e à ideia de algo natural demais para fazer mal. Justamente por isso, muitas pessoas a consomem sem nenhum tipo de limite, acreditando que quanto mais, melhor. Depois dos 50, esse pensamento pode custar caro para a memória. Essa fruta tem uma característica específica. Ela entrega açúcar de forma rápida, quase sem fibras suficientes para desacelerar a absorção. Em um cérebro mais sensível, isso provoca pequenos picos glicêmicos repetidos ao longo do dia. O efeito não é imediato, mas progressivo. A pessoa começa a sentir dificuldade para se concentrar, esquecimento de informações recentes e uma sensação constante de mente dispersa. O problema se agrava quando essa fruta é consumida várias vezes ao dia, especialmente em lanches ou no lugar de refeições mais equilibradas. O cérebro passa a receber energia rápida, mas instável. É como tentar manter uma chama acesa jogando gravetos secos. O fogo sobe rápido, mas logo se apaga. Esse sobe e desce energético cansa o cérebro e prejudica áreas responsáveis pela memória e pela atenção. Outro erro comum é acreditar que essa fruta não conta, justamente por ser leve e refrescante. Só que, após os 50, o cérebro não avalia o alimento pela fama que ele tem, e sim pelo impacto metabólico que ele provoca. E nesse ponto, essa fruta deixa de ser tão inocente quanto parece. Muita gente consome essa fruta diariamente, achando que está ajudando o corpo, quando, na verdade, está criando um ambiente desfavorável para a memória. E se você acha que isso é exagero, espere para conhecer a próxima fruta da lista, porque ela é considerada saudável por quase todo mundo.
A terceira fruta não chama atenção pelo açúcar alto nem pela aparência inofensiva. O problema dela está em outro lugar, no consumo diário e repetitivo, algo muito comum entre pessoas que acreditam estar seguindo uma rotina saudável. Depois dos 50, o cérebro passa a reagir mal à monotonia alimentar, principalmente quando o mesmo estímulo se repete todos os dias sem variação. Quando essa fruta é consumida diariamente, o organismo entra em um padrão previsível de resposta metabólica. O cérebro, que já está mais sensível, começa a sofrer com pequenos processos inflamatórios cumulativos. Não é algo que cause um sintoma claro de imediato. Pelo contrário, é sutil, silencioso e progressivo. A pessoa apenas sente que a memória recente falha mais do que antes, que o raciocínio demora a engrenar ou que o foco não se mantém por muito tempo. O erro aqui não está em consumir essa fruta ocasionalmente. Ela tem nutrientes importantes e pode fazer parte da alimentação. O problema surge quando ela vira um hábito automático, presente todos os dias no mesmo horário, da mesma forma, sem equilíbrio com outros alimentos que protejam o cérebro. O excesso constante passa a pesar mais do que os benefícios isolados. Depois dos 50, o cérebro precisa de diversidade nutricional para se defender do desgaste natural da idade. Repetir sempre a mesma fruta pode limitar essa proteção e favorecer desequilíbrios que afetam diretamente a memória. É como insistir em usar a mesma ferramenta para todos os problemas. Em algum momento, ela deixa de funcionar. E agora, chegamos à fruta mais controversa de todas, aquela que quase ninguém imagina que possa prejudicar a memória e que, justamente por isso, merece atenção redobrada. A quarta fruta dessa lista costuma gerar surpresa e até resistência quando é mencionada. Ela carrega uma reputação positiva, está presente em dietas, recomendações populares e faz parte da rotina de quem acredita estar cuidando bem da saúde. Justamente por isso, quase ninguém questiona seus efeitos depois dos 50. O problema dessa fruta não está no consumo ocasional, mas na forma como ela costuma ser usada, em excesso, isolada e repetidamente. Após os 50, o cérebro passa a responder de maneira mais intensa a estímulos glicêmicos prolongados. E essa fruta, apesar da imagem saudável, pode manter níveis de açúcar elevados por mais tempo do que o cérebro maduro consegue administrar. Com o passar dos anos, esse estímulo contínuo favorece processos inflamatórios que atingem regiões ligadas à memória e à clareza mental. O resultado aparece de forma lenta: dificuldade de lembrar informações recentes, sensação de mente pesada e lapsos que começam a se tornar frequentes. Nada disso surge de um dia para o outro, o que faz com que a relação entre o alimento e os sintomas passe despercebida. Outro ponto crítico é que essa fruta costuma ser consumida sozinha, muitas vezes como lanche rápido ou substituição de refeições. Sem fibras suficientes ou combinação adequada com outros nutrientes, o impacto metabólico se intensifica. O cérebro, que já precisa de mais proteção nessa fase da vida, acaba sendo exposto a um desgaste desnecessário. Essa é a fruta que quase todo mundo defende, e é exatamente por isso que ela merece atenção redobrada após os 50. Reconhecer isso não é abrir mão da saúde, é agir com consciência. E agora que você já conhece as frutas que podem acelerar o esquecimento, é hora de virar a chave e falar sobre proteção. Até aqui, tudo o que falamos pode ter gerado um certo desconforto, e isso é normal. Quando o assunto é memória, ninguém gosta de imaginar perdas, mas agora é importante respirar fundo e entender algo fundamental. O cérebro não é frágil, ele é adaptável. Mesmo depois dos 60, ele ainda responde muito bem quando recebe os estímulos certos. A idade não significa sentença. Significa apenas que o cérebro passa a precisar de mais cuidado, mais estratégia e escolhas mais conscientes. E a boa notícia é que esse cuidado não exige mudanças radicais, dietas impossíveis ou privações extremas. Pequenos ajustes já são capazes de reduzir inflamação, melhorar a clareza mental e proteger áreas importantes da memória. Existe um grupo de frutas que trabalha a favor do cérebro maduro. Elas ajudam a combater o estresse oxidativo, fortalecem os neurônios e criam um ambiente mais seguro para a memória funcionar bem ao longo dos anos. Não é promessa milagrosa, é proteção construída no dia a dia. A partir de agora,
o foco muda completamente. Saímos do alerta e entramos na solução, porque saber o que evitar é importante, mas saber o que usar como escudo é o que realmente devolve tranquilidade. E é exatamente isso que você vai conhecer agora. A primeira fruta que funciona como escudo para o cérebro depois dos 50 tem algo em comum com a longevidade mental: proteção contra o desgaste invisível do tempo. Ela é rica em compostos que ajudam a neutralizar o estresse oxidativo, um dos principais inimigos da memória na maturidade. Em outras palavras, ela atua como uma camada extra de defesa para os neurônios. Com o passar dos anos, o cérebro sofre pequenas agressões diárias: inflamação leve, oxidação, perda de eficiência na comunicação entre neurônios. Essa fruta ajuda a desacelerar esse processo, criando um ambiente mais favorável para a memória, a atenção e o raciocínio. Pessoas que a consomem de forma adequada costumam relatar mais clareza mental e menos sensação de mente cansada. O diferencial dessa fruta está na forma como ela age de maneira contínua. Não é um estímulo rápido que sobe e desce, é um suporte constante que ajuda o cérebro a se manter mais estável ao longo do dia. Isso é especialmente importante depois dos 50, quando a regularidade passa a ser mais valiosa do que picos de energia. Outro ponto importante é que essa fruta trabalha bem em pequenas quantidades. Não é preciso exagerar para obter benefícios. Quando consumida com equilíbrio e de preferência associada a uma fonte de gordura boa, ela potencializa sua ação protetora e reduz qualquer impacto negativo sobre a glicemia. Essa é uma fruta que não promete milagres, mas entrega algo muito mais valioso: proteção silenciosa e consistente para a memória. E ela é apenas a primeira. A próxima fruta da lista atua diretamente contra um dos maiores vilões do envelhecimento cerebral: a inflamação. A segunda fruta protetora tem um papel fundamental depois dos 50, porque atua diretamente em um dos processos mais prejudiciais ao cérebro maduro: a inflamação silenciosa. Diferente da inflamação visível, essa acontece aos poucos, sem dor e sem aviso, afetando áreas responsáveis pela memória, pelo foco e pela clareza mental. Essa fruta é rica em compostos bioativos que ajudam a reduzir esse processo inflamatório e a proteger os neurônios do desgaste contínuo. Ao criar um ambiente cerebral mais equilibrado, ela favorece a comunicação entre as células do cérebro, o que se reflete em melhor memória recente, mais atenção e menor sensação de confusão mental ao longo do dia. Depois dos 50, controlar a inflamação deixa de ser apenas uma questão de saúde geral e passa a ser uma estratégia direta de preservação cognitiva. E é aqui que essa fruta se destaca. Ela não atua como um estímulo agressivo, mas como um regulador, ajudando o cérebro a funcionar de forma mais estável e eficiente. O consumo adequado dessa fruta não exige grandes quantidades. Pequenas porções, inseridas de forma consciente na rotina, já são suficientes para oferecer benefícios reais. O erro mais comum é acreditar que, por ser protetora, quanto mais melhor. Na verdade, o equilíbrio é o que garante o efeito positivo. Essa fruta funciona como uma aliada discreta, mas poderosa. Ela não chama a atenção, não provoca picos e não sobrecarrega o cérebro. Ela simplesmente ajuda a manter o ambiente interno mais seguro para a memória. E agora, vamos avançar para uma fruta que atua diretamente no foco e na clareza mental. A terceira fruta que protege o cérebro depois dos 50 tem uma relação direta com algo que muita gente sente falta nessa fase da vida: clareza mental. Não se trata apenas de lembrar melhor, mas de pensar com mais nitidez, manter o foco por mais tempo e sentir que a mente responde com menos esforço. Essa fruta ajuda a melhorar a comunicação entre os neurônios, favorecendo processos ligados à memória recente e à atenção. Em um cérebro maduro, onde essa comunicação tende a ficar mais lenta, esse apoio faz uma diferença real no dia a dia. O efeito não é imediato como um estimulante, mas progressivo e consistente. Outro ponto importante é que essa fruta contribui para a estabilidade energética do cérebro. Em vez de gerar picos seguidos de queda, ela oferece suporte contínuo, o que reduz a sensação de cansaço mental ao longo do dia.
Muitas pessoas relatam menos dificuldade para manter a concentração em conversas, leituras e tarefas simples após incluir esse tipo de alimento de forma consciente. Depois dos 50, o cérebro valoriza regularidade e equilíbrio. Essa escolha se encaixa exatamente nesse perfil, pois oferece benefícios sem sobrecarregar o organismo. Quando consumida da maneira correta, ela fortalece a memória sem estimular inflamações ou oscilações metabólicas indesejadas. Essa é uma daquelas escolhas que não chamam a atenção no curto prazo, mas constroem proteção no longo prazo. E ainda existe uma última fruta, talvez a mais importante de todas, que fecha esse escudo de proteção cerebral e ajuda a sustentar a autonomia mental ao longo dos anos. A quarta fruta protetora fecha esse conjunto como um verdadeiro escudo final para o cérebro depois dos 50. Ela não atua apenas em um único ponto, mas oferece uma proteção mais ampla, ajudando o cérebro a lidar melhor com o envelhecimento natural e a preservar funções essenciais ligadas à memória e à autonomia. Essa fruta se destaca por contribuir para a saúde dos neurônios a longo prazo. Ela favorece mecanismos de defesa que ajudam a manter as células cerebrais ativas e resilientes, mesmo com o passar dos anos. Em vez de estimular demais, ela protege. Em vez de exigir esforço do cérebro, ela oferece suporte. Esse equilíbrio é exatamente o que o cérebro maduro mais precisa. Outro aspecto importante é a relação dessa fruta com a longevidade mental. Ela ajuda a reduzir o impacto do desgaste acumulado, aquele que não é percebido no dia a dia, mas que, ao longo do tempo, compromete a memória, a velocidade de raciocínio e a clareza mental. É uma proteção silenciosa, construída aos poucos, mas extremamente valiosa. Quando incluída de forma consciente na alimentação, essa fruta se torna uma aliada poderosa para quem deseja envelhecer com lucidez. Não se trata de exagerar ou criar dependência, mas de fazer escolhas inteligentes e consistentes. Pequenas quantidades usadas da maneira certa já são suficientes para gerar benefícios reais. Com essa fruta, o escudo de proteção cerebral se completa. Mas para que tudo isso funcione de verdade, é essencial saber como aplicar essas escolhas no dia a dia. E é exatamente isso que vamos ver agora. Agora que você já conhece as frutas que prejudicam e as que protegem o cérebro depois dos 50, a pergunta mais importante é: como transformar essa informação em prática? A resposta é mais simples do que parece. Não é sobre cortar tudo ou mudar radicalmente a alimentação, mas sobre fazer escolhas conscientes e estratégicas. O primeiro ponto é a quantidade. Mesmo frutas protetoras funcionam melhor em porções moderadas. O excesso pode anular benefícios. O segundo ponto é a combinação. Sempre que possível, associe frutas a fontes de gordura boa ou proteínas leves. Isso ajuda a estabilizar a absorção do açúcar e protege ainda mais o cérebro. Outro cuidado importante é a repetição. Evite consumir a mesma fruta todos os dias, no mesmo horário, de forma automática. Variedade é uma aliada da memória. O cérebro maduro responde melhor quando recebe estímulos diferentes ao longo da semana. Por fim, observe seu próprio corpo. Clareza mental, foco e disposição são sinais importantes. Quando a alimentação está alinhada com as necessidades do cérebro, esses sinais começam a aparecer naturalmente. Pequenos ajustes feitos hoje podem representar anos de proteção à sua memória. Agora falta apenas uma coisa: fechar essa conversa com uma reflexão que realmente faça sentido para você. Cuidar do cérebro depois dos 50 é, acima de tudo, um ato de respeito pela própria história. Cada memória preservada carrega rostos, experiências, aprendizados e momentos que fazem de você quem você é. Não se trata apenas de evitar uma doença, mas de proteger a autonomia, a lucidez e a capacidade de continuar vivendo com presença. Ao longo deste vídeo, você não recebeu promessas milagrosas, mas algo muito mais poderoso: consciência. Saber o que evitar, o que escolher e como agir devolve o controle,
e quando o controle volta, o medo perde força. Pequenas decisões, repetidas com intenção, constroem um futuro mental mais seguro. Se este conteúdo te ajudou, entenda que você já deu um passo importante. Informar-se é um gesto de cuidado consigo mesmo. E se você quer continuar fortalecendo sua memória e sua clareza mental, existe mais um vídeo preparado especialmente para você, onde continuamos tratando deste importante assunto, que é a sua proteção cerebral. É só clicar aqui na tela e continuar protegendo sua saúde. E lembre-se, cuidar da mente hoje é garantir que sua história continue viva amanhã.